nós ouvimos aqui, né? Estava pensando sobre, eu não falando sobre o refletir a luz de Cristo, né? E estava pensando sobre o irmão Bueno, né? Talvez ele contando, depois que ele fala em algumas mensagens, né? Talvez umas quantas mensagens, ele falando que uma vez deu uma tormenta, né? Lá nos Estados Unidos, em algum lugar lá, e houve aquele terremoto, em outras palavras. Né? E claro que quando acontece isso, você vai ser fechado, você vai guarnecer tua casa, né? Se tu estiver no mato, tu vai procurar um lugar mais seguro para tu não ser levado pela tempestade. Mas ali, tinha ali nas ruas ali, né? Aqueles postes, tinha as lâmpadas, né? Como o irmão estava falando aqui. E os pássaros, irmão José, eles para querer apagar aquela luz, não Marco, eu creio que já leu essa mensagem algumas vezes, né? Estava pensando no Marco, né? E eles para querer apagar aquela luz, eles vinham e davam cabeçada. E é isso, irmão Marcos? Tu leu isso? Eles vinham ali, os passarinhos vinham voando, e você vê isso até de noite, se você deixar a luz acesa ali, né? A lâmpada acesa ali, as borboletas vêm por ali, né? Os besouros e assim por diante, né? Mas os pássaros queriam chegar e dar uma cabeçada naquela lâmpada daquele poste para quebrar a lâmpada, né? Mas muito ao contrário. Né? Eles acabavam batendo, e eles caíam no chão e morriam. Por que eu estou falando isso? Porque você, irmão, você está lutando para ser aquela luz de Cristo em você para refletir. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder, né, uma candeia debaixo da cama, sei lá. Não se pode. Então você, nós, como cristãos, somos aquela lâmpada. Uma lâmpada em si, ela não tem luz. Ela precisa refletir a luz daquela eletricidade. Nós não temos luz própria. A lua, que nós vamos aqui, não tem luz própria. As estrelas não têm luz própria. As estrelas, elas têm que refletir a luz do sol. E o sol é Cristo. A lua não tem luz própria. Ela tem que refletir a luz do sol. E nós, como estrelas, nós como verdadeiros cristãos, nós temos que refletir a luz de Cristo. Amém. Agora, se você, irmão, está lutando para refletir essa luz de Cristo, para o mundo ver, e o mundo tem que ver. Então, você pode ter certeza que os pássaros, eles vão chegar e vão dar cabeçada para tentar apagar aquela luz. Os besouros, né? As borboletas, elas querem. Esses dias eu cheguei num lugar, e daí acho que era um banheiro, algo assim, né? E eu entrei rápido assim, e pá, na tomada ali. Quando eu fiz isso, irmã Irinei, aquelas baratas assim, elas se fechavam nas paredes para achar um lugar escuro. Por que, irmã Maurizete, a luz foi acendida? A luz brilhou ali. E as trevas, elas sempre vão procurar de levar vantagem sobre a luz. O mundo que está coberto de densas trevas, ele vai procurar de todas as maneiras apagar essa lâmpada que está refletindo a luz de Cristo. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nós realmente deixar a luz de Cristo brilhar em nós. Amém, Jesus. As irmãs, né, no seu modo de vestir, os homens, né, as jovens, os jovens, ser realmente aquela lâmpada ali, né? Que as pessoas, o mundo vai querer olhar para aquela lâmpada, não tem como olhar, né? Ele vai ter que baixar o olhar assim, já viu, pensou? Você não tem como
olhar naquela lâmpada assim, que realmente está com aquela luz forte ali, cegante, né? Você vai baixar o olhar, né? O mundo, as trevas, vão olhar para você, que está brilhando aquela luz de Cristo ali, e eles vão ter que baixar o olhar. O diabo vai ter que baixar o olhar quando se encontrar com você na rua ou em qualquer outro lugar. Sabe que quando o predador está ali fazendo aquela volta ao redor daquele rebanho de búfalo, né? E ele não vai olhar diretamente para o bando, ele vai mirar o seu olhar naquela coisinha mais frágil, e principalmente se ela estiver um tanto longe do rebanho. E o diabo não vai poder olhar para você. As trevas não vai poder te atingir. Vai tentar, mas não vai poder. Vai tentar apagar aquela luz, mas não vai poder. Os pássaros vão tentar quebrar aquela lâmpada, mas não vão conseguir. Eles vão morrer, eles vão cair. A luz está ali. A luz de Cristo está ali. Está aqui nessa cidade. Tem algumas lâmpadas por aí, né? Refletindo a luz de Cristo, em todas as partes, né? Às vezes tu vai lá naquele lugarzinho, tem só a lâmpada lá, mas está brilhando. Amém, Jesus. Está brilhando. E nós, irmão José, estamos aqui para darmos testemunho, para testificarmos desta luz que é Cristo. E para nós darmos esse testemunho desta luz que é Cristo, nós temos que estarmos refletindo a luz de Cristo em nós. Amém, Jesus. Amém? Daí nós podemos cantar aquele hino, né? Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e assim por diante, né? Mas que Deus nos abençoe, que nós não venhamos sairmos daqui, né? E ali fora já esquecermos do que nós ouvimos aqui. Porque eu creio que é Deus falando com nós, né? Amém, Jesus. Creio que é Deus falando com nós. Estava pensando no testemunho da irmã, né? Contando para nós, né? Em um determinado momento lá. E daí alguém falou: ah, eu não gostei da pregação daquele pastor, daquele irmão, sei lá, né? E daí a irmã olhou e disse: que Deus tenha misericórdia de você. Aquilo foi a luz. Veja isso, irmão. Isso eu penso que é Deus falando com você. A luz, vamos dizer assim, deu aquela baixada na hora ali e apagou. As trevas, teve que baixar a bola e ficar quieto. Foi aquele silêncio. Ninguém falou nada mais. Mas precisou estar alguém ali para testificar da luz. Eu estava meditando nisso, irmão José. Precisou alguém estar naquele lugar para testificar da luz. Como Bena disse, se eu não sou bem-vindo aqui, então, se Cristo não é bem-vindo aqui nessa casa, então eu também não sou bem-vindo, porque eu sou um que testifico da luz. Amém, Jesus. E daí a Bíblia diz: como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Vai poder as trevas estar junto com a luz no mesmo tempo? Não vai. Não vai conseguir. Ou é treva ou é luz. Há um contraste entre a luz e as trevas. Mas que Deus nos ajude, nós realmente sermos, né, aquela lâmpada ali, refletindo a luz de Cristo em nós. Né? Amém, Jesus. Amém? Amém. Eu quero ler sobre a Santa Ceia, vamos nos pôr em pé. Deus abençoe o irmão Josué, essa caminhada aí, né? Que não é muito fácil. Né? Mas foi muito bom a gente aproveitar, né? Aproveitar quem Deus chama assim, para fazer as coisas para Ele, né? Eu me sinto um tanto orgulhoso nisso, né? No sentido de um orgulho santo, né? De ter alguém onde a gente pode confiar, né? Para expor aquilo que Deus quer
que seja colocado diante das pessoas. Quero ler com vocês aqui. É bem conhecido essas escrituras, porém, elas nunca envelhecem. Paulo disse, isso terá segurança, né? Em repeti-las, né? Para as pessoas. 23 de 1 Coríntios 11, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler São João. São João 13, versículo 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Graças a Deus por saber que devemos praticar isso. Amém. Então, vocês ficam em reverência, né? Eu só vou lavar as mãos para fazer. Se alguém quiser ir cantando comigo, pode ir cantando. Né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ele verteu. Eis neste sangue lavado
Levante essas mãos. Querido, amado Pai, este é o pão feito da farinha de trigo, com água, não existe nenhum fermento nele, com asmo, segundo as Escrituras, para simbolizar o corpo de Jesus Cristo, que foi moído, foi esmagado, foi oferecido como sacrifício vivo, perfeito e agradável, para que todo pecador que aceitar este sacrifício seja salvo. Apresento a Ti este pão, Pai. Peço que o Senhor consagre este pão para este momento. Teus filhos juntamente, quando Teus filhos estiverem comendo dele, Senhor, que eles lembrem daquele preço que o Senhor pagou por cada um deles no Calvário. Em nome de Jesus Cristo, tendo dado graças para Ti. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Quando você vir participar da Santa Ceia, pegue um bom pedaço de pão. A menos que não tenha, né? Um pedaço bom para tu pegar, mas talvez eu tenha observado, né? No discussão da Ceia, as pessoas vêm e pegam aquele bem miudinho. Por quê? Se você pode pegar um pedaço bom. Você precisa realmente mastigar bem, sentir aquele gosto. Enquanto você mastiga, você, pelos olhos da fé, você olhando para aquele corpo que foi sacrificado para o teu benefício. Amém, Jesus. Faça isso. O pastor Pedro sempre aconselha nós fazermos isso, né? Tem pão para comer? Como? Lembra quando você estiver participando da Santa Ceia, teu irmão, a tua irmã, ele não está participando da Santa Ceia, não está na fila. Ore por ele, ore por ela e fique sempre pedindo a Deus que a qualquer momento você possa ver ele também participando da Santa Ceia, ver ela e assim por diante. O profeta nos ensina que aquele versículo ali de 1 Coríntios, quando Paulo diz esperar um pelo outro, significa você orar pelo teu irmão, orar pela tua irmã. Amém, Jesus. Amém? Levante tuas mãos. Está maravilhoso Deus, o vinho feito da uva. Pai, um dia o Senhor falou para os seus discípulos que o Senhor não beberia mais do fruto da vide, até aquele dia que o Senhor beberia de novo ali do outro lado, naquela grande ceia. Pai, apresentamos a Ti o vinho, pedimos que o Senhor consagre este vinho para este momento tão especial, para ele simbolizar o sangue de Jesus, derramado por cada pecador no Calvário. Abençoa teus filhos, Pai, tuas filhas, quando eles estiverem comendo do pão e bebendo do cálice. O Senhor disse que é para eles anunciarem a tua morte até que o Senhor Jesus. Abençoa-os, dá a eles graça para prosseguir adiante, dá a eles saúde espiritual e que o Senhor ajude cada um deles, cada uma delas, a vencerem aquilo que precisa ser vencido ainda na continuação desta jornada, Pai. Até chegar aquele momento quando não precisamos mais lutar, Pai. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Os irmãos podem se aproximar da mesa e participar. Quando nós vamos cantando os hinos.